Alguém está me ouvindo? Luciane? Oi, Sareta, sim, estou te ouvindo. Acho que eu estou com problema no microfone. Boa tarde, só queria testar o áudio, tudo bem? Opa, boa tarde, testando meu áudio aqui também. A Luciane está falando, eu não estou escutando, é eu que não escuto ou você que está com Eu também problema? não estou ouvindo a deputada Luciane. Luciane, você não está sendo ouvida. Alô, agora melhor? Agora sim, agora entrou. Tá. Tá Então, bom. boa tarde, né? Tá tudo testado, vamos aguardar todo mundo, não é isso? Logo a gente já vai iniciar. Tá bem, querida, a gente aguarda aqui. Luciane, eu vou ficar um pouco depois, eu tenho a reunião do Mercosul, tá? Sim, é 13h30, né, a reunião de vocês. Uhum. Então, acho que dá para a gente começar, já temos vários deputados e deputadas aqui presentes. Só confirmar, todos aí ouvindo, estão nos ouvindo, a secretária já está presente também. Nós vamos começar pelo horário já pontual. Estamos iniciando, então. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial. Senhoras deputadas e senhores deputados, a presente sessão especial foi convocada através do requerimento da senhora deputada Luciane Carminati e aprovado pelos demais parlamentares para ouvir a senhora secretária de Estado do Desenvolvimento Social, que prestará esclarecimentos acerca dos dados do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em Santa Catarina, bem como do Plano de Contingência Estadual, cofinanciamento da assistência social e dos recursos estaduais extraordinários recebidos em 2020. Bom, eu quero fazer um esclarecimento a todos, todas, também a quem está nos acompanhando pelas redes sociais e a secretária, como se dará, então, a metodologia dos trabalhos. A presente sessão seguirá a seguinte metodologia. A senhora secretária de Estado do Desenvolvimento Social fará inicialmente uma exposição do objeto da sua convocação, que já foi anteriormente mencionada, pelo prazo de até 10 minutos, respondendo em seguida às interpelações dos senhores líderes e senhoras, líderes de bancadas e ou deputados, deputadas por eles indicados. Encerrada a exposição da secretária, os senhores líderes e senhoras líderes formularão perguntas, não podendo cada um exceder o tempo de 3 minutos. A cada 3 perguntas formuladas, a secretária terá o prazo de até 5 minutos para respondê-las. Então, já nesse momento, que eu agradeço a presença e o aceite da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Maria Elisa da Silveira de Caro, eu já passo, nesse momento, o tempo de 10 minutos para a sua manifestação. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação estar aqui hoje, porque toda a nossa equipe tem trabalhado bastante e é uma oportunidade, sem dúvida, de mostrarmos todo o nosso trabalho. Então, nós vamos começar pela apresentação naquela ordem que veio, né, que nos foi pedida, dados do SUAS, o plano de contingência, cofinanciamento e os recursos estaduais extras. Por favor, Anderson, só coloca a apresentação. Nós vamos projetar para todos poderem olhar os dados, tá bem? Ela tem que liberar para mim poder fazer a apresentação. Precisa liberar para a gente poder colocar a apresentação, deputada Carminati. Eu peço só a coordenação que está no trabalho de apoio para que faça devida adequação. Bom, enquanto eles se adequam, eu só queria lembrar, porque as pessoas que hoje estão aqui, né, conversando conosco, entendem sobre a política da assistência social, mas nem todos que estão nos ouvindo sabem como ela funciona. Então, bem rapidamente, a atribuição desta Secretaria de Estado é orientar os municípios
capacitar os municípios, dar apoio técnico aos municípios e repassar recursos, o que significa que é uma secretaria que não executa o serviço. Quem executa o serviço são os municípios lá na ponta. Então, não temos uma execução direta. A nossa participação é como gestores mesmo da política pública, só para quem nos assiste e que talvez não tenha essa noção de como funciona essa secretaria. Então, agora nós vamos para os dados. Conseguiu? Agora sim. Vê se ela confirma. Ok. Confirmam que estão todos vendo a apresentação? Ok, então vamos começar. Pode ir. Pode ir. Bem, nos foi pedido, né, dados sobre o SUAS. Nós temos inúmeros dados sobre o SUAS. Ninguém chegou a especificar exatamente o que queriam ver. Então, nós apanhamos alguns dados que a gente acha de bastante relevância. Então, nós temos muitos diagnósticos sendo trabalhados nessa secretaria, porque nós conseguimos, nessa gestão, construir um BI. O BI, todos sabem, é uma forma de você compilar dados de várias secretarias de Estado e mais outras instituições que você tem acesso aos dados. Quem nos ajudou sempre foi o CIASC Boa Vista, e nós, então, temos hoje como checar os dados, inclusive os dados do CAD único. Temos como fazer um comparativo. Então, nós temos diagnósticos tanto em direitos humanos, assistência social, quilombolas, indígenas e habitação e imigrantes. Lembrando que os dados da habitação são inéditos no Estado, nunca foi feito, né, um diagnóstico. Por favor. Bom, no cadastro único que a gente destacou, que seria interessante conhecerem, como estão distribuídos nos recursos da renda per capita e recebimento de benefícios. Então, na renda per capita mensal de R$ 0,89, né? Nós temos famílias cadastradas 105 mil, pessoas são 301 mil. Todo esse material nós vamos mandar para a LESC, tá? Como eu não tenho muito tempo, é só para entenderem que nós temos cadastrados no cadastro único 404 mil famílias e pessoas cadastradas mais de 1 milhão, quase 1.100.000 pessoas cadastradas no cadastro único. O número de equipamentos que nós temos no Estado, né, que são dos municípios, mas estão também na nossa gestão. 388 CRAS, 108 CREAS, 9 centros POP, 304 unidades de acolhimento, 441 centros de convivência, 24 centro-dias ou similares, um centro exclusivo para deficiente físico em Joinville, 6.563 trabalhadores do SUAS, e 12.609 vagas de acolhimento. Sobre LPIs, nós temos uma parceria com o Ministério Público e outras muitas instituições que também criaram um BI e que nós podemos hoje ter uma clareza de dados de quantas ILPIs nós temos e qual a capacidade de vagas. Por favor. Sobre o cofinanciamento. Então, é importante mostrarmos os dados. O que nós tínhamos no início do ano? Nós tínhamos para cofinanciar 17.206.414. Chegamos à primeira conversa com o Coegemas, era o que nós tínhamos à época, e a divisão seria essa, de 12 milhões para proteção básica, 5.206 para média e alta complexidade. Porém, nós conseguimos, com a Fazenda, uma ampliação de 33,67% desses recursos, chegamos, então, a 23 milhões. Isso tudo bem próximo antes da pandemia. Então, naquele momento que nós não estávamos vivendo a pandemia, nós cofinanciamos 23 milhões para este ano. A primeira parcela, quando iríamos repassar, nós já tínhamos entrado num estado de pandemia, portanto,
houve uma solicitação de adiantamento da parcela e nós adiantamos, não apenas fizemos o adiantamento da parcela, mas revimos o plano de ação dos municípios quanto a eles decidirem onde queriam os recursos. Porque lá naquele primeiro momento, vocês viram, tinha bastante recurso para básica, menos para média e alta. E neste segundo momento de pactuação, em função da pandemia, muitos, mas muitos mesmo, estavam preocupados com os benefícios eventuais. Sabemos que um dos itens de benefícios eventuais é cestas básicas. Então, muitos dos nossos municípios optaram para ampliar benefícios eventuais, e aí foi assim que distribuímos as parcelas conforme cada município pôde, então, ter a liberdade total de escolher onde colocaríamos o recurso. Então, a primeira parcela foi de R$ 7.799.996,40, distribuído desta maneira. A segunda parcela estava prevista para agosto. Nós, então, no decorrer, né, dessa pandemia, solicitamos à Fazenda que adiantasse também a segunda parcela. Esta segunda parcela, então, ficou de 7.600.000 para julho. Até este momento, a terceira parcela continua em novembro, mas nós podemos depois, no decorrer do tempo, perceber se é possível ou não também pagar antes. Mas vamos ver como isso vai funcionar no decorrer do tempo. Por favor. Bom, só para terem uma ideia do que significou esses 33% a mais, nós trouxemos aqui só para as pessoas saberem, né? Como foi de 2015 para cá, o que o Estado cofinanciou. Então, no total, vamos lá no total com a falta de tempo, né? No total, em 2015, foi cofinanciado 9.438.000, já computadas medidas judiciais que vão para alta complexidade. 2016, 8 milhões e pouco. 2017, 15.553 e alguma coisa. 2018, 14 milhões. E 2019, nós chegamos a 16.257.766,96, já computado também as medidas judiciais. Vejam que em 2008 tivemos um grande avanço em medidas judiciais. No ano de 2019, menos, mas mesmo assim, em comparação aos outros anos, é um tamanho bastante significativo. Isso é para alta complexidade, né? Que são aquelas pessoas que vão à justiça para terem acesso a vagas em abrigamento. Então, ao todo, né? Em 2020, o cofinanciamento ficou, então, em 23 milhões, com um aumento de mais de 33%. Sobre o plano de contingência, como iniciou? No primeiro momento, todas as nossas instituições e todos os cidadãos do estado de Santa Catarina estavam sob o plano de contingência da saúde, não é? Todos estávamos dentro daquele protocolo que a saúde nos trouxe para iniciarmos algum tipo como é que eu vou dizer, de resguardo quanto a um vírus que ninguém sabia o tamanho da extensão real, o quanto podia nos afetar. Então, todos os serviços, naquele momento, ficaram também, em alguns momentos, parados, em outros, só olhando todas as orientações que vieram da saúde. No decorrer do tempo, nós começamos, então, a criar o nosso plano de contingência para saber, tudo bem, e os nossos serviços quando tem características um pouco diferentes. Por exemplo, né? Quando se fala de um centro de convivência e que você tem mais pessoas interagindo, nós sabíamos que aquilo deveria ser suspenso, que é diferente de um atendimento a uma família que foi buscar um auxílio, por exemplo, de um benefício eventual. Então, foi aí, por gentileza, que nós começamos
né, a discutir, inclusive com a Defesa Civil, que tinha criado, né, o GRAC, para sabermos como é que algumas diretrizes estavam saindo do GRAC para o COS, do COS para nós, e para nós, como adaptaríamos para os nossos serviços. Por favor. Bem, então nós temos, eu não vou poder ler tudo, isso tudo vai para vocês depois, porque não temos tempo, mas nós trabalhamos atualizando os dados dos indígenas em Santa Catarina para a gente saber o tamanho dessa população para esse momento de emergência, monitoramos as secretarias especiais, né, na área da saúde dos indígenas, que é diferente da nossa, para a gente poder juntar esses dados e ter alguma ação mais efetiva. Solicitamos da Secretaria Nacional das Políticas de Promoção da Igualdade Racial também uma revisão da distribuição dessas cestas básicas, porque os números que tínhamos no CadÚnico não eram os números que nós tínhamos no nosso BI, para a gente poder minimamente atender de fato a população que nós tínhamos, e não aquilo que estava registrado, e tínhamos dados de 2017, por exemplo, não estavam atualizados. Fizemos visitas, né, em polos. Sobre os quilombolas, foi praticamente a mesma coisa também, levantamos essas comunidades, atualizamos os dados para poder saber que tipo de ação específica naquelas comunidades, por favor. Sobre migrantes, é muito interessante, porque nós temos um grupo que é da Alesc, que trabalha a questão dos imigrantes. Todas as nossas orientações em relação, não apenas à prevenção à Covid, mas também todas aquelas orientações de como acessar o recurso emergencial, quem tinha direito, como fazer, nós, além de termos essas instruções, nós conseguimos que tudo fosse traduzido em várias línguas, né? Então, todo este material de imigrantes foram disseminados no estado inteiro para as empresas e para os municípios em várias línguas. Fizemos muitos contatos, enfim, isso tudo, os detalhes, né? Não vamos conseguir agora, talvez nas perguntas. Fizemos também, e não paralisamos, né? Todas as nossas orientações quanto crianças e adolescentes, por exemplo, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai poder atuar, não vai poder atuar em que medida, vai poder atuar de que forma. Então, juntando o plano de contingência da saúde com o nosso, nós chegamos a um termo de dizer, não pode parar, mas vai funcionar da seguinte forma. Então, orientações para aqueles que trabalham com Conselho Tutelar. E também depois fizemos lives sobre isso, mas mais para frente eu falo das lives. O sistema socioeducativo, a mesma coisa, né? Se iriam ou não paralisar o trabalho com os adolescentes em conflito com a lei em meio aberto. Também nós tivemos que readequar todas as orientações da saúde para os nossos serviços. Então, também nós fizemos não só orientações técnicas, mas lives também para poder capacitar a ponta, para saber como usar dos recursos que tinha para não paralisar os serviços. Por favor. Então, na área da infância e juventude, criança e adolescente, tem todas essas orientações técnicas, tá? Muitas delas trabalhadas com o sistema de justiça. Então, isso depois em detalhe, nós vamos até dar também aqui os endereços das lives, que as pessoas também podem tirar dúvidas, por favor. Pessoa em situação de rua, da mesma forma, né? Como iríamos proceder? Com o protocolo da saúde e mais adequar os nossos serviços. Da mesma maneira, tivemos orientação e essas orientações foram repassadas de como poderia ser o serviço com pessoas em situação de rua, juntando todas as orientações da saúde e da assistência. Com mulheres não foi diferente. Levantamento de dados dos abrigos, necessidades dos abrigos, problemas, né, com o que faltava e o que podia ser feito, também com o protocolo da saúde e também com as pessoas que trabalham com esses abrigamentos e resguardando a saúde dessas mulheres também. Então, ali também fizemos várias orientações, tanto na área de direitos humanos quanto da assistência social, como proceder
nos abrigos, que não é muito diferente das ILPIs com os idosos e com os abrigos de criança, né? Pode passar. Os idosos, então, na segunda-feira, inclusive, né? Boa parte das pessoas que estão aqui assistindo a gente também, da Alesc, Ministério Público, tiveram uma grande reunião, né, com a deputada Carmen Zanotto, perdão. E aí toda a nossa equipe esteve junto, justamente comentando sobre os dados do BI que veio do Ministério Público sobre como proceder. Eu estava na reunião de colegiado com o governador, não participei, mas toda a nossa equipe participou. E chegamos à conclusão de que não só o levantamento de dados que nós tínhamos, cruzado com aquilo que o BI do Ministério Público trouxe, nós, então, chegamos a um bom termo de dados mais fidedignos. Nossa resposta no momento da pandemia, em relação às ILPIs, foi a mesma coisa em relação a outros abrigos, né? Se o protocolo da saúde estava sendo, de fato, respeitado e mais as características da nossa atuação. Todos os abrigos também, nós recebemos algum tipo de necessidades. Aqui está faltando isso, aqui está faltando aquilo, então, EPIs, álcool, gel, e também naqueles casos, inclusive dos idosos, né, de contaminação, ou da pessoa idosa ou do trabalhador. Nós também acompanhamos, junto com a saúde, tudo que nos chegava do Ministério Público ou chegava do município, e nós fizemos essa interlocução entre Defesa Civil, Saúde e Assistência Social do município para poder saber como enfrentar essas situações. Por favor. Segurança alimentar e nutricional, que também está nessa pasta, nós ajudamos a construir o programa de aquisição de alimentos. É muito importante para nós falar sobre essa construção conjunta, porque nós queríamos atingir duas pontas. As pessoas que estavam em situação de risco alimentar e as famílias produtoras, as famílias que trabalham com agricultura familiar. Então, nós tínhamos duas pontas para poder auxiliar, para que conseguissem, de alguma forma, né, não parar a produção e atingir o maior número possível de pessoas que estavam em problema de insegurança alimentar. Então, nós construímos com a Secretaria de Agricultura, através da EPAGRE, da CONAB e também com as cooperativas. Num primeiro momento, a Secretaria da Agricultura dispôs 2 milhões. Esses 2 milhões, então, não atingiriam, de fato, todos os municípios do estado. Então, nós tivemos que ver como é que isso ia ser dado no sentido de quais seriam eleitos, como nós poderíamos fazer... Vou pedir para a secretária ir concluindo, que o tempo já extrapolou. Já. Bom, enfim, também tem os detalhes ali, e a merenda escolar a mesma coisa. Foi uma construção conjunta com a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Educação, para a gente poder atingir também esses alunos que estavam fora de aula. Um desafio para nós foram os 10 conselhos de direito que nós temos na pasta não pararem com as suas atividades de plenária. E nós conseguimos manter as plenárias durante toda essa pandemia e continuamos nessa toada. Então, eles estão, sim, né, fazendo não só a plenária, mas algumas reuniões extraordinárias. Por favor. Aqui são só os links, tá? Para tudo que nós trabalhamos nas lives, está no YouTube e vocês podem acessar com detalhes. Por favor. Essas todas foram as lives que nós fizemos. São muitas, por isso que não dá para falar de todas. Então, só para a gente rever, o cofinanciamento estadual, então, foi de 23 milhões esse ano, por enquanto, e nós tivemos, né, nesses recursos extras, no ano passado, de emendas impositivas, 2.423.572. Neste ano, previsto, temos R$ 6.208.109 de emendas impositivas para esse ano, por favor.
nós temos as emendas não impositivas. Os senhores conhecem muito bem, a emenda impositiva, ela nos habilita a utilizar aquele recurso, mas não necessariamente se tem recurso em caixa, né? Então, nós podemos chegar a utilizar aquele recurso se tiver recurso em caixa para ser utilizado, ou seja, não é impositiva. Então, ela pode ocorrer ou não. Por favor. Por favor. E aí, indo para o final. O que nós tínhamos até abril, né? De repasse de Bolsa Família, que aí é recurso federal, mas é importante para a gente mostrar o salto que isso deu agora com a pandemia. Então, em abril, nós estávamos com um número de... Ali, está cortando, tá? Mas são em torno de 226, eu não consigo ler o resto. Ok. Nós tínhamos, então, famílias que tinham sido liberadas para receber Bolsa Família dos 126.878, tá? E agora põe para cá. Tá? E aí, um outro dado que é interessante para vocês perceberem que qual é o valor médio, né, para quem conhece, o valor médio de quem recebe Bolsa Família. O valor médio é em torno de 180, 170 reais, tá? É o que normalmente as pessoas recebem no Bolsa Família. O valor total em benefícios este ano, em abril, era de 22.778.000. Vamos ver o que aconteceu com isso agora na pandemia. Por favor. E já indo para o final. No auxílio emergencial, essa é só para depois vocês verem no ranking brasileiro onde é que nós estamos, tá? Nós temos apenas 12,94% do auxílio emergencial em relação à nossa população, em relação ao Brasil. E a última, por favor. Tá. Então, vejam, só para vocês entenderem, né? O auxílio emergencial, no caso de Santa Catarina, então, para sermos mais exatos, né, de uma população de 7 milhões de pessoas, nós pulamos para quase 1 milhão de benefícios. Quase 1 milhão. Isso sim é algo assustador. Assustador. Esse é um número que eu gostaria que todos nós olhássemos, porque isso é o futuro. Vamos supor que metade dessas pessoas, metade, que dá umas 450... Concluindo, secretária, por favor. Estamos terminando. E é importante isso, deputada. Se essas pessoas não conseguirem rever, né, a sua renda, emprego, essas pessoas vão estar impactando diretamente os serviços da assistência social. O que significa que, se pagamos até abril 111 milhões 159 mil em benefícios, hoje os benefícios são de 927 mil pessoas. O que dá, em termos financeiros, se nós pagávamos 19 milhões, hoje estamos pagando 575 milhões em benefício. Secretária, se me permite, presidente, só uma questão de ordem. Por favor, Sim. Essa é a última lâmina. Tá, mas só uma questão de ordem, só para eu não perder o raciocínio. É o deputado Kennedy. Antes da pandemia, eram 126 mil pessoas que recebiam benefício e passou para 927 mil. Confere? Eram 111.159 benefícios. Passou para 927 mil pessoas. Perfeito, muito obrigado. É quase 1 milhão de pessoas que entraram para o benefício. E aí, no final, essa é a última, para vocês só terem uma ideia, que tem a portaria 369, que estão nos cobrando bastante sobre o aceite. Primeiro, que os municípios podem fazer o aceite sem que o Estado faça o aceite. Ao todo, os municípios podem acessar 37 milhões, né? Estávamos discutindo no FONSES a portaria do Ministério de Cidadania que repõe recursos federais a 378, quando? Quando, naquela tarde, o ministro da nossa pasta caiu.
E aí entramos na pandemia e não conseguimos mais discutir a questão da 378, mas é um recurso que ainda nós estamos discutindo no Fórum Nacional dos Secretários e com o GEMAS Nacional, né? E essa lei complementar que acabou de ser sancionada é um recurso extra, mas esse recurso eu vou deixar para que a Fazenda, na semana que vem, discuta com os deputados, porque nós temos os valores, mas nós não temos ainda o percentual. O que vai ser para a saúde, o que vai ser para a assistência social no Estado, tá? Porque aqui nós já temos qual é o valor que vai para os municípios, mas a gente não sabe ainda, porque acabaram de sancionar a lei, e aí a Fazenda vai trabalhar esses números com os deputados na semana que vem, porque eu sei que eles tenham, né, com vocês uma audiência. Agradeço e fico à disposição agora dos questionamentos. Então, agradeço a manifestação da secretária de Estado de Desenvolvimento Social, e nesse momento eu faço como requerente desta convocação os meus questionamentos e, em seguida, por ordem, em ordem decrescente, considerando o número de membros de cada partido, nós iniciamos, então, a fala dos parlamentares. Eu quero falar, eu quero apontar aqui, secretária, 4 questionamentos, e nesses 4 questionamentos bastante detalhados. Me parece que, com relação aos dados do SUAS, nós temos uma situação que é antes da pandemia e pós-pandemia. Então, a senhora apresentou vários dados aqui, mas eu entendo que monitoramento não é junção de dados. A pergunta que eu faço é: qual é a forma de monitoramento dos dados do SUAS em Santa Catarina? Ou seja, o que a Secretaria acumula de reflexão, de estudo, de elaboração, de planejamento sobre esses dados? Para onde aponta o SUAS em Santa Catarina? Há dados também sobre a quantidade e qual o público atendido pelo BPC, Bolsa Família, demais programas do SUAS, antes e pós-pandemia, de forma detalhada? Há dados sobre CRAS, CREAS, atendimento à população de rua, Centro POP também, as instituições de longa permanência para idoso, quantidade de atendimentos que os municípios estão fazendo e a cobertura que existe no Estado, uma vez que a própria secretária diz que o papel da Secretaria de Estado é orientar, repassar recursos e apoiar. Então, bom, como que está o quadro nos municípios em relação a esses dados? Sobre recursos humanos da Diretoria da Assistência Social, da SDS, como está a situação atual e como estava antes do período da pandemia? Houve concurso para novos servidores? Está se estruturando essa diretoria antes da pandemia? Tem alguma previsão nesse sentido? Segundo ponto é o cofinanciamento e os recursos extraordinários. Primeiro, quais os novos recursos? Eu não quero saber o que já estava previsto, eu quero saber o que tem de novo por parte do Estado, né? E a previsão de repasse desse recurso. Esse recurso que era de agosto e vem para julho é recurso já previsto. Eu quero saber qual é o recurso novo que o Estado está colocando e qual é a previsão de liberação desses recursos. Com relação às parcelas do cofinanciamento estadual agendadas para agosto e novembro, já foi então aqui anunciado de que será antecipado para julho. No entanto, é o mesmo valor, não tem aumento de valores. Terceira questão ainda do cofinanciamento, quanto às emendas da lei orçamentária aprovadas na LESC, que tem a emenda do deputado Altair, que está aqui conosco, e a minha emenda também. Uma de 12 milhões, que é de autoria do Altair, mas é do conjunto dos deputados, a minha de 30 milhões, que é do conjunto dos deputados. Se tem discussões, se tem conversas, negociações, eu quero saber qual é a sua posição sobre isso, porque dizer que não é impositiva, nós sabemos, nós queremos saber se a secretária vai fazer a luta, a briga, para que esse recurso venha para a assistência social,
Por que eu digo isso? Porque eu estou acompanhando o orçamento da assistência e ele vem diminuindo percentualmente. Nós tivemos em 2018 0,51% da receita corrente líquida, o ano de 2019 0,48% e este ano, se ficar no que está previsto, 0,31%. Terceiro ponto é sobre o plano de contingenciamento. O estado de Santa Catarina, a exemplo de outros estados, possui diagnóstico sobre assistência social? Essa é uma pergunta. Diagnóstico, nós não entendemos que é números. Diagnóstico é, como eu falei, é monitoramento, é planejamento, é controle social, é diálogo com os municípios, com as entidades, enfim, né, com toda a rede da política da assistência. Segundo, a senhora informou que foi produzido um plano estadual de contingenciamento para o enfrentamento ao Covid. A pergunta é, com quem foi construído isso? Porque não chegou no controle social e a informação que a gente tem é que não está sendo construído com entidades, instituições. Então, acho que o governo peca quando dialoga muito para dentro e não para fora. É um diálogo muito interno e não externo. E a assistência social hoje, ela está sobrevivendo pelas ações que tem nos municípios, pelos assistentes sociais, psicólogos, profissionais que estão atuando em equipe, mas também porque tem uma rede de solidariedade muito grande em termos de benefícios eventuais, aquisição de recursos, equipamentos, assim por diante. Então, esse plano de contingenciamento, ele foi construído com quem, afinal de contas? Para além, eu estou falando aqui para além de instituições, eu quero saber sociedade civil, sociedade externa, isso é muito importante. E qual o volume de recursos que a Secretaria de Desenvolvimento Social coloca para execução imediata de ações de apoio aos municípios? Por último, né, eu reforço a importância desta rede de diálogo. Eu acho que a gente não está numa condição aqui de hierarquia, de dizer eu faço e você executa. É numa construção de relação de apoio. Mas existe um organograma, existe uma estrutura toda no SUAS que precisa ser respeitada e construída e compartilhada. Então, esses são os meus primeiros questionamentos e eu vou juntar aqui, respeitando o protocolo da Assembleia, eu vou já chamar as duas primeiras manifestações por ordem, né? O MDB, não sei se alguém quer se manifestar em nome do MDB, se tem algum deputado inscrito que se manifesta. Nós vamos fazer, como eu disse, pela ordem, né? Pela ordem de 3 falas na sequência, ok? A minha e mais 3 partidos. Então, o MDB não tem ninguém para se manifestar, é isso? Deputada Luciana e o deputado Laércio gostariam depois de se colocar também à disposição. Sim, tu está inscrito como dentro do teu partido aí, meu querido. Obrigado. A não ser que tu foi para o MDB, né? Que eu saiba, não. PSL, deputado Sargento Lima. Quem fala em nome do PSL, deputado? Esse mesmo que vos fala. Muito bom dia, deputada. 3 minutos, deputado. Bom dia, secretária. Primeiro, eu gostaria de enaltecer, né, o trabalho das mulheres dentro da Assembleia Legislativa, né, e de forma bem especial mesmo, assim, 3 pessoas que eu vejo muito empenhadas, né, dentro dessas demandas, né, que são importantíssimas, a senhora, a deputada Ada de Luca, a deputada Marlene, mas, na verdade, assim, é somente para reforçar e endossar os questionamentos da senhora, porque é visível que existe uma diminuição percentual dos investimentos por parte do Estado. Isso é uma realidade, né? Na verdade, não houve algo crescente apresentado pelo Estado, né? As tabelas estão ali, os números estão ali, e isso é claro. Um investimento percentual, ele diminui, ele não cresce. Isso é preocupante. Tá preocupante demais mesmo, né? Deus me livre, né, se a gente não pudesse contar dentro dessa área hoje com recursos federais e também, principalmente, com o voluntariado, né, das pessoas aí dos nossos municípios. Eu tenho uma preocupação muito grande e por isso justamente elogiei a senhora, a deputada Luciane, a deputada Marlene, a deputada Ada, que sempre aborda um assunto ali que para mim é preocupante, é a situação das mulheres,
tá? Eu estou dizendo aquelas que estão numa situação de fragilidade e pelos seus abrigos. Isso é uma constante aqui em Joinville, a gente vê bastante isso acontecer devido à violência doméstica, e levando em consideração de que ela leva uma bagagem muito grande para onde que ela vai, e não é somente os filhos, né? A responsabilidade de cuidar deles, a responsabilidade do trabalho, e de verdade mesmo assim, com exceção das lives, né? É um governo bastante voltado para esse recurso da live, aí, mas enfim, eu não vejo nada de efetivo mesmo, né? Graças a Deus eu me considero um parlamentar que está bastante próximo dos problemas da minha região e de todo o estado também, mas eu gosto de focar bastante aqui, porque aqui é a minha cidade, eu conheço a realidade dela, e o meu questionamento é esse mesmo, né? Com exceção das lives, nós vamos falar aqui dos números ali, né, que hoje dependem exclusivamente, como eu disse, do voluntariado, principalmente o voluntariado, tem feito algo maravilhoso aqui no Estado, e de recursos federais. E por parte do Estado eu vejo essa escassez, né, eu não sei se é um empenho, ou se é um preparo, ou se é do que se trata essa escassez mesmo, e nós estamos, e Santa Catarina tem essa característica exclusiva de, nessa época agora, principalmente de inverno, né, além já do isolamento social causado pelo Covid e pelo próprio inverno mesmo, o cidadão fica mais dentro da casa dele, o que aumenta essa possibilidade considerável de ter esse entrechoque ali entre o marido e a mulher e tal, que acaba ocasionando a violência doméstica. Isso sim é preocupante. Nós temos aqui delegacias especializadas para a mulher na nossa cidade. O encaminhamento para esses abrigos tem sido dificultoso, sabe? E a gente sabe que ali não está mais um trabalho que possa ser considerado burro, mas é um trabalho essencial, porque ali você está preservando vidas. Nós já tivemos agora, nos últimos dias aqui, mais um caso de uma morte. Deputado. Enfim, para concluir, é isso que eu quero saber da secretária mesmo, com exceção das lives, né, que é uma característica desse governo ali, o que de forma efetiva está sendo feito, porque precisa de um planejamento, como disse a deputada Carminati, e o planejamento, o próximo passo depois dele é execução. Planejou, executa, senão perde o sentido da coisa. Seria isso aí, o meu questionamento é voltado exclusivamente para esse campo. Ok, obrigada, deputado Sargento Lima, e eu passo a palavra agora ao PSD. Quem fala em nome do PSD é a deputada Marlene Fengler, e depois da fala da deputada Marlene, então, a resposta da secretária a essas primeiras questões. Deputada Marlene, 3 minutos. Boa tarde, deputada Luciane, boa tarde, secretária, boa tarde a todos os colegas. Eu queria fazer, na verdade, a deputada Luciane já perguntou quase tudo que eu ia perguntar, então, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer. Uma delas, de que forma que o Estado agregou os atores que fazem, na verdade, a política de assistência social no Estado de Santa Catarina, né, e quais foram as ações conjuntas específicas que foram adotadas no Estado para esse momento de pandemia. E a outra questão, que é uma questão que me preocupa demais e vai meio na linha do que falou o deputado Sargento Lima, com relação às instituições de acolhimento de idosos. Como é que existe algum projeto, existe algum plano, existe alguma, nem só plano, existe alguma ação concreta para atendimento dessas pessoas que nesse momento são um grupo de risco muito grande, né, e que em potencial, e que muitos deles não têm, a gente tem as instituições e eu queria saber como é que o Estado estruturou essas instituições para que não aconteçam para que as pessoas não sejam acometidas, né, da Covid dentro dessas instituições. E também, na mesma linha, os abrigos para as pessoas que foram vítimas de violência doméstica. Esses abrigos foram estruturados de forma mais, de uma forma específica agora para esse momento, ou continuam sendo os mesmos espaços que já existiam antes, mas tem um olhar diferenciado, tem alguma ação conjunta com as prefeituras, ou como é que está sendo tratada essa questão que eu acho que é extremamente importante e que essas pessoas nesse momento não conseguem nem falar, não tem, né, estão todos em distanciamento social e não tem muito a quem recorrer. Então é uma preocupação grande que eu tenho de saber qual é a ação concreta que o Estado adotou nesse sentido para
para que essas pessoas estejam resguardadas, cuidadas, tanto nos abrigos e nas casas de acolhimento, quanto nessas instituições também que acolhem os idosos. Era isso. Eu vou só passar a palavra agora para a deputada Ada, que eu tinha chamado por primeiro o MDB. Ada, sua manifestação por 3 minutos. Não, acho que foi até menos. Boa tarde a todos os companheiros, boa tarde à secretária Elisa, né, que se dispôs a fazer a reunião conosco, muito obrigada. E é que eu estava na reunião da Comissão de Economia, presidente. Acabou já, então eu voltei. O que eu queria falar com a secretária Elisa é o seguinte, que é de conhecimento dela, meu, de muita gente, só se aumentou, né, que a secretaria, em média, tem 112 mil famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família, certo? Em Santa Catarina. A secretaria fez algum estudo buscando reativar aquele programa, lá atrás, o programa Santa Renda, não sei se alguém já perguntou, tá? Que é um programa estadual e que tem como objetivo completar e complementar, né, o valor do benefício do Bolsa Família. E acho que seria de suma importância, né, que fizesse isso, se já não fez, entendeu? Nessa época de pandemia, né? É uma sugestão só. Obrigada. Ok, secretária, Vossa Excelência tem 5 minutos para responder todos os questionamentos. Bem, agradeço pelas perguntas. 5 minutos a gente sabe que é pouco, mas eu vou tentar, né? Sim. Primeira coisa, não, que é importante lembrar. Primeiro, o problema da política pública de assistência social, todos nós sabemos que é do Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros. Essa perda, ela ocorre em todos os estados. Então, não justifica nada, muito antes, pelo contrário, por isso é que nós temos que ter voz para poder buscar que essas recuperações elas ocorram. Então, isso é algo histórico, não é um problema deste governo ou deste estado. Tanto é que discutimos muito no FONSES, mas muito mesmo, essas perdas no ano passado, e chegamos à conclusão que vamos entrar num colapso se não formos, de alguma forma, por toda a sociedade, de verdade, se não formos olhados, se as pessoas não olharem. Lamentamos extremamente que, em tempos de pandemia, os olhares se voltaram para a nossa política pública, que é algo assim que não precisávamos ter chegado onde chegamos para ver todos os nossos colapsos em todos os nossos serviços. E eu estou aqui para dizer e digo para todos os prefeitos com quem me encontro que quem de fato sofre é o prefeito lá na ponta, e nós sabemos disso. O Estado é responsável e sabe que deveria sim ter mais recursos para repassar, isso a gente nunca negou. Hoje, para a gente sustentar só a básica, nós precisaríamos de 33 milhões, porque seria 1/3 de Brasília, 1/3 nosso, 1/3 do município. E aí nós acabamos repassando recursos para alta complexidade, onde estão todos esses questionamentos que os senhores fizeram dos abrigados, seja idosos, seja crianças, seja mulheres, que é alta complexidade, e os municípios não têm mais fôlego para esses serviços para conseguir, de fato, mantê-los e na qualidade que deveria. E quando eu digo qualidade, olhando para os nossos trabalhadores do SUAS, não é qualidade técnica, é quantidade de pessoas suficientes na equipe para dar o suporte que deveria. Então, nós sabemos que o Estado paga mais em ações judiciais por conta de vagas que nós temos que pagar para o abrigamento do que o que se passa para alta complexidade nos cofinanciamentos. Então, isso todos nós, os que estão ouvindo em casa e que os senhores que estão nos ouvindo agora, aí da LESC, sabem que isso é histórico e que nós aqui estamos tentando reverter. A questão das mulheres que me perguntaram, nós temos 98 vagas sobrando em abrigos. Pelo levantamento dos abrigos do Estado, nós temos aqui 45 vagas em abrigos que são governamentais, no sentido do município, municipais, né, governo municipal,
e 53 vagas em abrigos não governamentais. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, essas mulheres que precisam de medidas protetivas, elas acabam indo para o seio da família, para alguma casa de parente. Aquelas que realmente não têm como se sustentar, ou a família, ou ter um abrigo familiar, é que procuram essas vagas. Essas vagas, hoje, num levantamento atualizado por causa da pandemia, nós descobrimos que tem 98 vagas sobrando nessa rede, que é uma rede, sim, que quem oferta são os municípios, isso o Estado sabe. Lembrando uma coisa importante, um dos deputados, me perguntou sobre lives. Sim, esse governo é um governo mais sem papel, sem dúvida, é um governo que quer enxugar diárias e passagens dos seus servidores. Só nessa pasta, o ano passado, nós conseguimos, por exemplo, diminuir quase 200% das diárias. Porém, nós não fazemos apenas e tão somente capacitações online. Nós sempre fizemos capacitações ou regionais ou pontuais, conforme o assunto de imigrantes foi assim, principalmente no Oeste, e tínhamos toda uma programação presencial pronta, tanto para o CIP-ACT, CIP-ACINASE, imigrantes e o nosso Capacitar SUAS, além de outras tantas oficinas que íamos oferecer. Na pandemia, o que nós fizemos? Tivemos que traduzir tudo isso em lives, porque nós não temos, por decreto, como nos reunir, né? Não podemos reunir as pessoas para poder dar essas capacitações presenciais. Então, todo o nosso calendário está à disposição, se quiserem ver, das lives que iam ocorrer. Inclusive, na semana do decreto, nós iríamos para... Itapiranga, só para discutir lá e ajudar o prefeito sobre a questão dos imigrantes. Já tínhamos horário... Concluindo. 5 minutos, secretária. Sim, é que assim, deputada Carminati, tem tantos assuntos que me perguntaram e sabe que é impossível da gente chegar a bom termo. Mas apenas assim, sobre diagnóstico... Já desde o ano passado nós trabalhamos com diagnóstico. Aliás, eu quero lembrar, isso é muito importante, essa secretaria nunca trabalhou de fato com diagnóstico, porque nós não tínhamos um BI aqui. Hoje nós podemos, por exemplo, olhar para trás e ver o que às vezes eu tenho no CAD SUAS não é atualizado mês a mês, como o nosso BI, por exemplo. Então, o que nós tínhamos de quilombolas, o que nós tínhamos de indígena, alguns dados eram de 2017. Hoje não. Hoje nós temos o dado deste mês. Então, em termos de diagnóstico, e sem diagnóstico não se constitui nenhum tipo de planejamento de política pública, então foi um salto, e não foi por causa da pandemia. A pandemia apenas e tão somente fez com que outras instituições que nunca nos procuraram, não é a Alesc, por favor, a Alesc sempre foi uma parceira, mas que vieram nos buscar dados. Secretária, eu vou lhe interromper porque tem vários deputados inscritos e eu vou solicitar que todas as questões que foram feitas e não respondidas, incluindo as minhas questões, que são várias, eu sei, que todas sejam respondidas e enviadas aos nobres colegas deputados, para que a gente possa respeitar aqui a ordem dos deputados. Do tempo, né? Eu vou passar, então, ao colega deputado Maurício Scudilacci, representando aqui o PL, e, na sequência, ao PP, o deputado Altair Silva. Deputado Maurício, 3 minutos. Luciane, eu estava com problema até no áudio aí. Acho que a nossa Assembleia tem que fazer uma economia para nós dar uma olhada nesses nossos computadores e a nossa rede da casa aí, que realmente é meio complicadinho. E queria saudar a secretária, tivemos já conversando sobre os trabalhos realizados na secretaria. Eu estou aqui representando, fui pego, inclusive agora há pouco, por um convite do nosso líder, deputado Ivan Nates, para representar o partido, e eu fico acompanhando e me sinto representado pelos demais colegas deputados, Luciano. Ok, deputado Maurício, agradeço. Passo a palavra ao deputado Altair Silva,
representando o PP, e na sequência o Fabiano fala em nome do Partido dos Trabalhadores. Deputado Luciano, Oi? eu vejo o deputado Márcio Machado pedindo a palavra, ele pode representar a nossa bancada, inclusive. Desculpa, eu não vi. Desculpa, Márcios. Pode falar, deputado. Deputada Luciane Carminati, meus cumprimentos, a secretária, meus cumprimentos também, a cada um, a cada uma. Estou trabalhando em videoconferência, mas cumprimento os colegas que estão na Assembleia. Eu tenho 3 pontos, secretária, em relação aos recursos de novas unidades habitacionais. Se o governo tem uma linha de crédito para os municípios ou uma linha direcionada para as novas unidades habitacionais, e deixo como sugestão que a gente não doe a casa, mas que a casa seja do poder público, ele use através de comodato. Por quê? Aqui em Lages as pessoas ganham a casa, 2, 3 anos, trocam por um carro, vão para o litoral. Trocam por não sei, eles vendem a casa, então daí dá todo aquele rolo através da justiça. Outro ponto importante também, em relação qual é a política pública efetiva em relação ao uso de drogas, especialmente da juventude, que está assombroso isso, e em relação ao alcoolismo. Eu fiz uns estudos, existe a naltrexona, que é o LDN em altas dosagens, direcionado para alcoolismo e drogas pesadas. Eu acredito que a gente possa estar atuando em parceria, em sinergia com a Secretaria da Saúde também. E, por último, em relação a um tema muito defendido pelo deputado Kennedy, sobre a automutilação e suicídio. Hoje os jovens, eu não sei o que está acontecendo, cada vez mais cabisbaixo, cada vez mais deprimido. Eu ministro palestras, eu chego nos lugares, o pessoal não tem, daí tu dá um ânimo dele, eles acordam, mas depois voltam. Então, seriam esses 3 temas. Para concluir, só, deputada Luciane, unidades habitacionais, alcoolismo e droga na juventude, e também sobre automutilação e suicídio. Obrigado. Eu passo... Pode se manifestar, deputado Altair. 3 minutos. Meu boa tarde a todos os senhores e senhoras deputadas. Vejo que o grupo de deputadas mulheres aqui está maior na nossa reunião, inclusive a nossa secretária, Elisa, a qual eu parabenizo pelo seu trabalho, pelo desafio que tem por esse momento, um momento difícil, né? Existem 2 setores do Estado que são os mais provocados nesse momento de pandemia. O primeiro deles é a saúde e o segundo é a assistência social. Os municípios, eu recebi vários contatos de municípios, até sabendo dessa audiência que estaria ocorrendo agora à tarde, conduzida pela deputada Luciane. Eu quero parabenizá-la pelo rol de perguntas que fez, praticamente classificou a pergunta de todos nós, mas eu vou na preocupação. Como a senhora aí apresentou, me parece que o governo federal está fazendo a sua parte e fazendo até mais do que a sua parte, estando muito presente com aporte de recursos nesse momento para fazer o equilíbrio, principalmente em relação à Bolsa Família, o que a gente fica muito grato através dessa informação, já que é um programa de muitos anos que vem salvando a vida de muitos brasileiros. É um programa muito conceituado. Eu quero fazer a seguinte pergunta, que a deputada Luciane também já colocou, e aí acredito que todos os senhores e senhoras deputados também estão, inclusive, à disposição, se for preciso, marcar uma audiência com o governador Moisés, com a sua presença, para fortalecer essa força política, no sentido de que as emendas que foram, inclusive, negociadas, sei quanto a deputada Luciane, e nós também negociamos com os demais deputados, para conseguir incluir no orçamento desse ano, são, ao total, 42 bilhões de reais, que eu tenho a certeza fariam muita ajuda aos municípios e à Secretaria da Assistência Social. De forma que eu tenho certeza que o que a senhora precisar dos colegas deputados, independente da posição em relação ao governo, são oposição
ou são situação, eu tenho a certeza que para a assistência social e a saúde não existe oposição, só existe situação, né? E se a senhora precisar de um grupo reforçado de colegas que marquemos uma audiência em conjunto para que haja eu sei que o governo está espremendo o seu orçamento de todas as formas, mas que consiga espremer um pouquinho mais, lembrar da assistência social, porque os municípios estão por aqui, eles não conseguem mais vencer a demanda, é uma fila nas secretarias das assistências sociais, a demanda é muito grande, e eu sei que sem recursos ninguém vai fazer milagre, e nós precisamos buscar uma alternativa para essa demanda, e por isso a gente se coloca aqui à disposição para ajudar a senhora a conquistar esse recurso para a secretaria. Não é para a secretaria, nem para a secretária, são para os catarinenses mais humildes que estão precisando de uma presença mais forte do Estado nesse momento. Seria isso, Arthur. Muito agradável. Ok, deputado Altair Silva, e eu passo agora a palavra ao deputado Fabiano, em nome do Partido dos Trabalhadores. 3 minutos, sua manifestação, deputado. Boa tarde a todos, boa tarde, secretária. Eu não quero aqui repetir a pergunta de algum deputado, até porque eu não ouvi todas, né? Eu peguei parte da explanação da secretária sobre os investimentos, depois acabei tendo que atender aqui e perdi uma parte da conversa, então me perdoem, vou tentar resumir aqui, secretária, um pouco do que o nosso grupo do trabalho aqui da área do imigrante, Assembleia Legislativa, do qual a senhora conhece, algumas perguntas aqui que vêm também da professora Sandra Bourdignon, lá da Universidade de Chapecó, e da antropóloga doutora Janaína Santos. Basicamente é a questão dos imigrantes, né? Sobre as dificuldades que a população está enfrentando com relação ao cadastro, né? O cadastro não fala da realidade dos imigrantes, porque muitos nem sabem que precisa fazer esse cadastro. Se a secretaria tem essa noção e se está fazendo algo para resolver isso. Com relação à pandemia, principalmente a questão das agroindústrias, boa parte da população que está sendo afetada é de imigrantes também. Você tem uma ação da secretaria com relação a isso. Se as ações, no geral, de apoio ao imigrante que a Secretaria de Assistência Social vem tomando, se considera que isso é suficiente para atender a essa população. Ainda com relação aos imigrantes na questão dos frigoríficos, que providência está sendo feita para ajudar e amenizar de uma maneira geral os trabalhadores desses estabelecimentos, sejam eles brasileiros ou imigrantes também. E o que vem aumentando é a violência contra imigrantes, a violência doméstica e também os casos de racismo, que estão sendo registrados também aqui em Santa Catarina, se há uma posição da secretaria sobre isso. Eu vi que a senhora já explanou a questão dos indígenas, das barragens também, e se a secretaria está pensando em oferecer algum curso online para capacitar a população migrante durante esse período aí do isolamento. Obrigada, deputado Fabiano. Então, secretária, 5 minutos para sua exposição. Então, agradeço pelas palavras. Sim, nós vamos precisar muito do apoio da Alesc, como sempre apoiou, e isso a gente não nega que é muito importante esse apoio. Então, sobre habitação, hoje nós temos o primeiro diagnóstico feito no Estado sobre habitação. Precisaríamos de 500 mil para resolver a questão de risco, tirar aquelas pessoas que estão em área de risco, mas para resolver o problema de Santa Catarina na habitação, nós precisamos de 10 bilhões de reais. Então, não é simples falar em 10 bilhões se nós não temos hoje nenhum recurso de financiamento federal que esteja no horizonte. Então, é complicado e é histórico também, e nós precisamos de ajuda, sim, para alavancar. O nosso diagnóstico está prontinho, com 3 alternativas para podermos começar a questão da habitação, recolocar a questão da habitação em discussão, e quando o deputado quiser, ou a Alesc quiser, nós podemos mostrar fazer uma live ou uma conversa, uma web só sobre o diagnóstico da habitação.
Sobre a questão de drogadição, né, álcool, drogas, mutilação, suicídio, sim, deputado, nós temos diagnóstico para tudo isso. O suicídio foi ampliado demais de uns anos para cá. O ano passado isso explodiu. Este ano os dados são assustadores, mas esses dados que nós temos no nosso diagnóstico, eles são a cada dia alimentados principalmente pela segurança pública, pelo IGP. Então, nós temos dados no Estado que nos apontam como todas as violações de direito e todos os problemas que nós temos na assistência social e em direitos humanos, o trabalho ele vai ser sempre intersetorial, sempre multidisciplinar. Então, não há como traçar uma política pública nessas áreas se não for junto com a saúde, principalmente essa questão da drogadição, com a saúde, com a educação. Então, nós temos aqui o diagnóstico, nós temos os nossos serviços e essa interlocução com as outras secretarias para atacar esse problema, que também é um problema que se agigantou no mundo inteiro. Sobre a questão de um dos deputados me perguntou sobre recursos federais. De fato, né, além daquilo que já está vindo como auxílio emergencial, essa nova lei que foi sancionada agora, Lei 173, o governo vai disponibilizar para o Estado 219 milhões e para os municípios 102 milhões. E ainda, isso carimbado, tá? Isso carimbado saúde e assistência. E ainda livres virão para o Estado 1 bilhão 150 milhões, né? Sendo que 780 milhões vão para os municípios catarinenses. Então, nós precisamos, além daquilo que vem carimbado, Covid, saúde e assistência, teremos também recurso livre, né? Que vem para o Estado e também para os municípios e que aí, na construção com a Fazenda e essas secretarias, nós vamos saber como esses recursos serão, então, implementados dentro do Estado de Santa Catarina. Sobre imigrantes, para nós muito nos orgulha aqui nessa secretaria o trabalho que fizemos com migrantes durante o ano inteiro, o ano passado e este ano também. Nós temos conversado muito com os municípios lá na ponta, os que mais estão sofrendo com os migrantes, além de todo o material em várias línguas que nós fizemos agora na Covid por uma emergência. E um dos primeiros diagnósticos que nós tivemos foi exatamente o número de imigrantes que sequer acessam Bolsa Família, e fizemos capacitações o ano passado todo com a nossa equipe da Diretoria de Direitos Humanos sobre imigrantes. A nossa proposta real, final, para a gente conseguir resolver melhor essa questão do migrante foi os contratos das empresas que exploram essa mão de obra, eles têm que ser revistos. Por quê? Se eu trago essa mão de obra e pago um salário mínimo durante 3 meses, 3 meses não me dão garantia no serviço, boa parte deles vão para a rua e o que acontece? Viram pessoas em situação de rua e agigantam os serviços da saúde e de assistência social. Portanto, se esse empregador é realmente benevolente, ele quer ajudar e quer fazer essa integração deste imigrante, ele precisaria, no mínimo, dar 1 ano de garantia do trabalho. Auxiliar ou com um abrigamento ou com um auxílio aluguel. Porque quando a pessoa ganha R$1.000 e poucos, não consegue pagar aluguel e se alimentar. Então, essas pessoas tendem a morar muito mal, porque moram muitas famílias juntas. Numa questão de pandemia, então, isso foi um desastre. E não tem a garantia do emprego. E não agigantariam os serviços do município se esse empregador ajudasse nesse aluguel, ajudasse na saúde, algum tipo de seguro-saúde para esse empregado e conseguisse mantê-lo pelo menos 1 ano no serviço para que ele tivesse algum tipo de estabilidade antes de ser mandado para a rua ou de sair desse serviço. Então, nós estamos secretária. Sim, estamos trabalhando diretamente com os prefeitos mais impactados para que chamem os empresários para conversar.
e na outra ponta nós estamos questionando a cada semana essa operação de interiorização de imigrantes, porque Brasília nos manda os imigrantes sem nos avisar. Nós somos avisados, ou pior, o prefeito é avisado quando o avião está pousando no aeroporto. Aí é que nós vamos saber que imigrantes estão chegando no estado. Não dá para planejar, não dá para trabalhar dessa maneira e nós não vamos mais trabalhar dessa maneira. Se é para fazer algo de humanitário, tem que ter planejamento desde o governo federal até o empregador lá na ponta. Senão, não dá para nós continuarmos neste modelo de trabalho de exploração da mão de obra de imigrantes no estado de Santa Catarina e no Brasil inteiro. Ok, deputada Luciane. Oi, deputada Paulinha. Eu queria pedir se eu podia deixar a minha pergunta, ainda que eu não possa nem esperar para escutar a resposta, porque tem uma reunião agora de líderes no presidente, eu acabei de receber uma ligação para ir para lá, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta bem rapidinha, se tu permite. Agora que você seria a terceira desse bloco, já faz, eu aceito mudar aqui o cronograma. A ordem. Obrigada. Assim, ó, secretária, eu não tive ainda, nesses tempos, em razão das urgências da Covid, o privilégio de conversar com o governador sobre essa pauta. Mas já que a senhora está aqui, eu não posso perder essa oportunidade. A soma das 3 parcelas dos municípios, da maioria da PPI, da maioria dos nossos municípios, de 80% dos municípios, ela é de 60 mil ano, o que dá 5 mil mês. E aí a gente tem um caso clássico, crítico, de aumento crescente da demanda de assistência social e o nosso governo não conseguiu oferecer nenhum tipo de recurso auxiliar para o combate à pandemia nesse momento para assistência. E esses 60 mil por ano dividido em 12 meses dá 5 mil mês, gente. Eu estou falando aqui, quem vocês estão vendo falar é uma ex-prefeita de uma cidade pequena que sabe que é uma tristeza. Com 5 mil por mês tu faz o quê? Aí tu tem que escolher se tu trabalha em LPI, ou se tu põe esse dinheiro no CRAS, ou se tu põe no abrigo, porque não dá para fazer nada. E os municípios agora estão numa situação, a Lu sabe, todos vocês sabem, na verdade, os deputados, tem amigos nossos prefeitos que não têm dinheiro para pagar a folha do mês que vem. Se o estado está ruim, os municípios mais pobres estão pior ainda. Então, assim, além de dizer isso, assim, mais do que um apelo, assim, ó, eu faço, nós precisamos achar alguma fonte de recurso para essas pequenas cidades, para as comunidades mais pobres, porque senão tudo que nós falar aqui vai ser inútil. O fato é que a gente tem uma situação de colapso hoje e que precisa de recursos e o Estado também tem que aportar com alguma coisa, ao meu ver, né? Esse é o meu pedido para a senhora, secretária. E muito obrigada, Lu, obrigada aos colegas também por me permitir deixar minha fala registrada. Ok, deputada Paulinha, eu passo agora ao PSDB, pela ordem. PSDB, estava inscrito o deputado Marcos Vieira, mas eu não estou vendo ele aqui, não sei se o deputado Marcos Vieira está presente. Bom, de qualquer forma, eu vou passar para o PSB, o deputado Laércio fala em nome do PSB. 3 minutos, deputado. Muito obrigado, deputada Luciane. Quero cumprimentar os nossos colegas deputados que estão acompanhando esse debate extremamente importante. Também agradecer a presença e a disponibilidade da nossa secretária de Estado de Assistência, Maria Elisa. Na verdade, eu serei bem rápido, porque eu tenho 2 pedidos a fazer à secretária que fizeram parte, né, que surgiram de uma reunião de colegiado dos secretários de Assistência Social lá da ANVIA, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, lá na cidade de Blumenau, a região pela qual nós representamos. Os pedidos, o primeiro é que seja feito o pagamento imediato aos municípios, né, do valor da política de cofinanciamento da assistência social. E o segundo pedido é uma abertura, né, de crédito extraordinário para auxiliar os municípios na crescente demanda por serviços da assistência social nesse período de pandemia. Como foi colocado por alguns colegas deputados, é de extrema importância, principalmente para as nossas pequenas cidades, que o estado de Santa Catarina ele esteja mais próximo, principalmente dos nossos gestores, porque é lá que o Brasil acontece, é lá que nós temos
as nossas lutas, principalmente da proteção dos mais vulneráveis. E eu gostaria muito que a secretária pudesse acompanhar de perto a dor e o sofrimento dos nossos gestores municipais, que, sem dúvida nenhuma, também possuem em suas cidades a grande dificuldade de fazer mais com menos, e é lá, nas pequenas cidades, que as pessoas precisam mais ainda da nossa atenção. Quando o deputado Sargento Lima, só um adendo aqui para a secretária, colocou que esse é um governo de muitas lives, a senhora me perdoe, eu compreendo o novo olhar de gestão que o governo Moisés possui, é um governo sem papel, querendo economizar aqui, querendo economizar ali, porém, a realidade das pessoas, principalmente nas pequenas cidades, os desafios que os gestores municipais, os líderes, os empresários, os trabalhadores precisam avançar, e quando buscam o apoio tanto do governo do Estado ou do governo federal, para que esses desafios sejam vencidos, o melhor caminho, secretária, não é apenas olhar para os números da economia, os números do papel. O melhor caminho é ir lá na cidade, conhecer a realidade, conversar com essas pessoas. Isso não é custo, isso é investimento. E quem está aqui falando para a senhora com muita humildade é um ex-gestor municipal, onde eu também tive a oportunidade, junto com os nossos trabalhadores públicos, de me tornar um prefeito amigo da criança. Então, foi uma área que eu investi muito na assistência social, porque eu vivi a vida real da assistência social. E não era apenas por live, era conversando com as pessoas, era sentindo, era olhando, era abraçando. Essa minha crítica, sempre construtiva, é claro, que eu faço ao governo Moisés. Então, independente, muito obrigado por a senhora se colocar à disposição, e fica aqui 2 pedidos extremamente importantes para os nossos secretários de assistência social ali da nossa região da Anvia. Ok, deputado Laércio, eu quero consultar se nós temos aqui a presença do deputado Bruno Pelo Novo. Eu não vi a manifestação, não virtual, e também não sei se presencialmente o deputado Bruno quer se manifestar, porque são 3 falas, então nós temos 2 falas nesse momento. Não? Pelo Republicanos, o deputado Sérgio Mota. Também não. Então, o último seria o deputado Jair Mioto, pelo PSC, concluindo esse bloco. Apenas parabenizá-la pela acompanhando, estava na reunião da comissão do Mercosul e agora estamos indo para a reunião da liderança, mas parabenizá-la pela iniciativa, cumprimentar a secretária pela presença. Ok, deputado Mioto. Então, secretária, a senhora tem 5 minutos para a sua manifestação. Sim. Então, em relação ao que a deputada Paulinha falou e agora o deputado Laércio, eu vou confessar algo que eu converso com os prefeitos na ponta. Eu não sei o que realmente traz para os prefeitos a coragem dessas pessoas de estarem à frente do executivo municipal. Tem que ter um desprendimento de alma e uma coragem que poucos têm. Porque hoje, o que a gente vê? Todos nós, temos boas ideias, e Brasília inventa um monte de programa, o Estado inventa outros, a legislação diz que tem que ser assim, tem que ser assado, só que tudo deve ser cumprido na ponta. Então, realmente, se tem um local que é de extrema solidão, é justamente essa posição de ser prefeito de um município. Porque não é, de fato, nas nossas portas que o cidadão vem bater. O cidadão, ele bate na porta do prefeito. E essa conversa franca, porque a gente reconhece que não é só na política de assistência, direitos sociais, habitação que falta recurso.
faltam recursos em todas as nossas políticas públicas. Isso é histórico, infelizmente, e a gente percebe uma coisa importante. O diálogo, sem dúvida, é o que constrói. Nessa secretaria, nós temos 10 conselhos de direito, 2 são setoriais, o que significa que há interlocução entre o governo e a sociedade civil. Esse controle social, nós estamos para e passo, sempre, o tempo todo, aqui administrando, porque as demandas chegam pelos conselhos e a gente reage de acordo com as necessidades. E digo mais, as parcelas que o deputado nos solicitou, a primeira já foi adiantada e a segunda já será adiantada também. Nós ainda não discutimos a última parcela, mas o auxílio está chegando, fora o que vai vir agora nesse auxílio que vem de Brasília, da Lei 173. Então, na medida do possível, e infelizmente por uma pandemia, os recursos de alguma forma estão chegando. E para mim a preocupação, e que deveria ser a de todos nós, a nossa política verdadeiramente vai ser impactada daqui para frente. Foi impactada agora, sem dúvida, pelas emergências, bem ou mal, por ajuda das pessoas, pela ajuda de instituições, todos ajudando para tentar passar esse turbilhão. É só um momento de turbilhão. O nosso problema real, verdadeiro, para nossas políticas públicas de assistência e de direitos humanos virá agora, com a quantidade de pessoas que não vão conseguir refazer a sua vida, não vão conseguir mais, refazer a sua renda. São essas pessoas, sim, que vão entrar no serviço da assistência e nós vamos precisar fazer um trabalho para este futuro próximo, 2 meses, 3 meses aqui para frente, até o ano que vem, quiçá até 2 anos. Isso é que nós temos que refletir conjuntamente com todas as instituições, não só o governo do Estado, o governo municipal, a Alesc, todo o sistema de justiça. Se nós todos não tivermos essa consciência para esse futuro, aí sim, verdadeiramente, nós vamos entrar num colapso na nossa política pública de assistência social. Ok, secretária, eu quero fazer um registro final aqui em função da manifestação de todos os deputados, fazendo 2 solicitações inicialmente, para que seja enviado toda essa apresentação para a Assembleia, porque vários deputados já estão me solicitando no privado, então que seja enviado para nós e a gente faz o envio aos 40 parlamentares. Também para que todas as questões que não foram respondidas, gostaria que fosse respondido, então, todos os questionamentos dos colegas. Quero também destacar, secretária, que eu entendo que para haver um plano de contingenciamento, ele precisa ser construído. No meu entendimento, a síntese que eu faço é que não tem plano de contingenciamento hoje no estado de Santa Catarina do ponto de vista do SUAS. Por quê? Porque plano não é uma elaboração de um documento que fica na mesa da secretária. Um plano, ele precisa ser apresentado ao Conselho Estadual da Assistência Social, ele precisa passar pelo controle social, ele precisa ser construído com os parceiros. Então, gostaria de fazer este registro de que esse plano de contingenciamento seja construído rapidamente, já é para ontem, com as entidades e com toda a estrutura do SUAS em Santa Catarina. Também quero destacar que o Congresso Nacional está fazendo um grande trabalho e nós aqui enaltecemos. Enquanto muitos falam de que os políticos não estão preocupados com a vida do povo, é graças ao Congresso Nacional que hoje nós tivemos várias leis aprovadas, a exemplo do auxílio emergencial, que pelo governo federal era R$200, mas ficou em R$600. Então, parabéns aos deputados e senadores que estão provando que é possível auxiliar os estados e municípios. Gostaria muito que esse recurso que vem para os municípios e estados
fosse o mesmo que os bancos receberam. Não é bilhões, é 1,3 trilhões de reais. Então, eu quero dizer porque a gente não pode aceitar que para as políticas do SUAS, da saúde, da educação, a gente se conforme com recursos que são destinados e que não atendem à demanda dos nossos municípios e dos nossos estados. Então, reforçar, muito obrigado aos senadores e deputados federais, que quando o governo federal, inclusive, vetou auxílio emergencial para pescadores, agricultores, a área cultural, está lá o Congresso Nacional defendendo nessa pandemia, em especial, quem mais precisa. E quero, por último, secretária, dizer que nós fizemos um trabalho em Santa Catarina, eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, e nós construímos algo inédito, que é justamente a criação do Comitê SUAS Covid Santa Catarina 2019. E esse comitê, ele tem uma grande participação. Quando a gente cobra aqui maior adesão da sociedade, é porque é possível, sim, que nós dialoguemos com todos, né, de forma respeitosa. Então, ressaltar a inclusão, a participação neste comitê do FEU-SUAS, usuários e usuárias, do FET-SUAS, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, do Conselho Estadual, que conta com a representação da sociedade civil não governamental por meio do FEPAS, Ministério Público, Associação dos Assistentes Sociais, a UFSC, o Departamento de Serviço Social da UFSC, tem nos ajudado muito na elaboração, na proposição, na reflexão dos problemas que estamos enfrentando. A Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, vários parlamentares aqui de diferentes partidos integram esta frente parlamentar, o Conselho de Psicologia, Conselho de Serviço Social, a Defensoria Pública, o COEGEMAS, que é o Conselho dos Secretários, dos Gestores da Assistência Social. E, nesse sentido, também eu quero agradecer à Frente Parlamentar que está conosco, a FECAM, as associações de municípios, também a Frente Estadual em Defesa do SUAS e da Seguridade Social, o Fórum Estadual dos Usuários do SUAS, enfim, todos os que eu já citei aqui. Quero dizer que a gente cobra muito isso, secretária, porque nós entendemos que o problema que estamos enfrentando é muito grande. E tende a ficar pior, é verdade, mas a gente só vai conseguir enfrentar se o governo sair das quatro paredes, sair teoricamente, né, porque a gente sabe que estamos num momento de muitas atividades virtuais, mas o diálogo é possível ser feito. Nós precisamos, a exemplo do trabalho que o padre Wilson Gro faz em Florianópolis, nós temos centenas de milhares de pessoas em Santa Catarina fazendo trabalhos assim. E eu gostaria que todos tivessem assento nesse debate sobre contingenciamento, política do SUAS. Porque quando chega para o deputado, chega a seguinte fala: mas a política do SUAS lá no município não está acontecendo. A gente sabe que está acontecendo, mas a gente precisa dizer como é que socorre nas diferentes políticas o povo que mais precisa nesse momento. Então, eu quero, secretária, agradecer a sua presença. A Assembleia está sempre à disposição, a nossa frente parlamentar também está aberta para o diálogo. Nós queremos que, além de constatações, efetivamente as respostas venham e venham com muita objetividade. Eu concedo-lhe ainda a sua saudação final para se despedir de todos os colegas, porque nós já atingimos o tempo máximo. Primeiro, claro, agradecer a oportunidade de mostrarmos o trabalho. É um trabalho que eu posso dizer que foi feito por técnicos dessa secretaria, que são servidores de carreira e pessoas muito bem formadas. Já veio o negócio. Sabem exatamente o que estão fazendo, porque foram formadas para esta finalidade. Dizer que, como a vista para o ponto é sempre uma vista singular, do meu ponto de vista, nós sim, sempre estivemos perto dos municípios, sempre compusemos com o COEGEMAS,
Temos um diálogo bastante franco com o COEGEMAS e com outras instituições. Nós temos uma interlocução extraordinária com o sistema de justiça. Tribunal de Justiça, Ministério Público, OAB, DPU, DPE. Nós estamos sempre dialogando porque nossas políticas são interinstitucionais e multidisciplinares. E sobre a questão do comitê, quando vocês começaram a gestar o comitê, eu soube que a presidente do SEAS não seria incluída, o que nós estranhamos muito, né? Então, eu fico muito feliz de saber que agora, não apenas a diretoria da SDS vai ser incluída, como também a presidência do SEAS, que por acaso é a mesma pessoa, né? Que é uma servidora de carreira, muito bem formada e vai ter muito a contribuir. Ponto de vista para uma vista para um ponto, nós temos sim um plano de contingência e ele vai passar pelo SEAS na próxima plenária. Por que eu lhe digo isso? Porque, no princípio, o plano de contingência para o Estado inteiro era o da saúde, sim. E nós fomos construídos no decorrer do tempo o plano de contingência específico dos serviços da assistência. E hoje ele vai passar pelo crivo do SEAS, porque nós acreditamos, sim, que a maior interlocução que pode haver entre o Estado e o município, sim, é o Conselho. E eu agradeço demais, porque vocês hoje assim, mostram o quanto estão do nosso lado também. Sempre estiveram ao lado da política pública, que é exatamente esse o objetivo comum, mas percebo que estão, sim, ao lado da SDE. Agradeço pela lei do FES, que passou o ano passado pela LESC, e solicito o apoio de vocês, então, para que a lei do SUAS, assim que acabar de passar pelo SES, porque já passou pelo SES, foi para a COJUR, foi para a Diretoria de Assistência, volta para o SES e vai para a Assembleia. E aí gostaria, sim, de um trabalho conjunto entre todos nós para que possamos passar a lei do SUAS. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, secretária. Não tenha dúvida que a Assembleia fará sempre o seu papel e nunca votou contra os recursos, as iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento Social. Basta que a SDS envie e nós faremos o devido debate com os colegas deputados e aprovaremos o mais breve possível. Volto a dizer, é importante construir essa rede de diálogo com todas as estruturas e instituições do SUAS, para que este plano de contingenciamento, de fato, seja do Estado e para o Estado de Santa Catarina. Eu agradeço todos os colegas deputados e deputadas que estiveram conosco. Obrigado pela participação, pela paciência, também pela sabedoria na defesa dos interesses da população catarinense. Obrigada, secretária. Agradeço também a toda a sua equipe e leve com certeza a defesa do SUAS, é a nossa defesa. E com relação a isso, a senhora pode, inclusive, dizer ao governador que, se depender dos deputados e deputadas, nós queremos, né, Altair, a nossa emenda para que venha mais recursos para assistência social. E não é a emenda de um deputado ou de uma deputada, são recursos orçamentários que beneficiam todos os municípios catarinenses. Então, todos nós, 40 parlamentares, estamos envolvidos, imbuídos, para que a gente possa elevar o recurso da assistência e, quem sabe, logo, logo, termos 1% da receita para assistência social em Santa Catarina. Muito obrigada, secretária. E, desta forma, eu quero, então, agradecer mais uma vez aos partidos que estiveram conosco, né? A presidência agradece, então, em nome da presidência, a presença da secretária Maria Elisa da Silveira de Carro, que, atendendo à convocação desta Assembleia, prestou os esclarecimentos solicitados. E, antes de encerrar a presente sessão, convoco outra ordinária para hoje, às 15 horas. Está encerrada a sessão. Obrigada.